Eu acho que é interessante de eu passar aqui no começo desse vídeo pra poder falar que esse vídeo aqui não vai ter muita edição muito pica, passando na tela, etc. Então, eu acho que a forma mais legal de você assistir esse vídeo aqui seja você deixar ele de fundo enquanto você faz outra coisa. Eu vou só ficar falando umas paradas aqui e talvez de vez em quando apareça algo só pra ilustrar o que eu tô falando, beleza? E também ignora minha voz porque eu tô com a garganta inflamada e tá meio bosta de gravar, mas eu queria fazer esse vídeo aqui mesmo assim, então vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de anime e, pois é, eu decidi fazer um vídeo pra poder falar um pouco sobre animes / mangás aqui no Brasil. Pode parecer um tema meio merda e também o título do vídeo faz parecer que é um vídeo extremamente negativo, mas eu acho que tem uma visão pessoal sobre o assunto que pode parecer interessante pra vocês, então, de qualquer jeito, animes / mangás são uma parada muito famosa aqui no Brasil e eu tenho certeza absoluta que se você assistir esse canal aqui, você é uma pessoa que gosta de animes ou de mangás no geral, né? Aqui no Brasil a gente já tem essa cultura já faz bastante tempo. O Brasil é literalmente o segundo país que mais tem japoneses no mundo, fora o Japão, então sempre a gente teve anime na TV aberta, né, tipo Dragon Ball, Pokémon, Naruto. Animes sempre foram parte do nosso cotidiano, e eu tenho quase certeza que eu não sou o único que quando era pequeno costumava assistir a uma dessas obras e sempre pensava que tipo, pô, seria interessante se tivesse alguma dessas que fosse criado por um brasileiro, porque é óbvio que assistindo animes você percebe que é uma coisa que tá totalmente diferente da nossa realidade, né, principalmente se você assistir animes tipo de vida escolar, etc, você vai perceber que tipo, são escolas completamente diferentes da nossa, porque se passa no Japão. Inclusive, quando eu era pequeno, eu tinha meio que essa pira de que só japoneses necessariamente faziam mangás, então a ideia pra mim era de que quando eu ficasse mais velho, eu possivelmente ia ter que me mudar pro Japão se eu quisesse escrever mangás, porque um dos meus sonhos era escrever mangás, e quando eu cresci, eu acabei descobrindo que não era tão diferente, no caso, do que eu pensava. Se você é o tipo de pessoa que quer produzir mangás, etc., ótimo, saiba que o título do vídeo não tá errado. No Brasil é um pouquinho difícil de você fazer um mangá, e tem umas 500 razões pra não ser muito fácil aqui. Eu acho que é muito normal aqui no Brasil da gente, bom, a gente ser muito fã de animes e de mangás famosos, etc. A comunidade aqui de animes é basicamente extremamente estourada, né, principalmente hoje em dia com a internet. Não é à toa que, por exemplo, eu criei esse canal aqui pra poder falar de animes, e eu falei de Chainsaw Man no meu primeiro vídeo, que era tipo um anime que acabou de lançar nessa temporada agora, nesses últimos meses basicamente, e esse primeiro vídeo em menos de um mês pegou 100 mil visualizações, ou seja, o pessoal gosta bastante de animes aqui no Brasil, mas no geral eu acho que nem todo mundo sabe como mangás são produzidos no geral, e no Japão existe todo um mercado feito a respeito disso, onde você pode tipo criar uma história se você for um desenhista, e você vai até uma das grandes empresas que tem no Japão, ou dos estúdios basicamente, tipo Shonen Jump, essa que seria meio que a mais conhecida, os responsáveis por lançar Naruto, Dragon Ball, One Piece e etc, e você pode tentar vender a sua história pra eles. Se eles gostarem, eles podem te contratar, e se você conseguir ser contratado, você vai virar praticamente um, entre aspas, mangaka, que é como chamam lá no Japão pessoas que criam mangás, né, onde você vai ganhar uma equipe, que vai ter pessoas que vão te ajudar a criar o seu mangá, então vão ter editores, que vão ser pessoas que vão te ajudar a criar a história, vão te ajudar a não cagar a sua história toda na metade, você vai ganhar pessoas que vão te ajudar a desenhar, gente que vai te ajudar a sombrear suas páginas, que vão te ajudar na divulgação, que vão te ajudar nas ideias, entre diversas outras coisas. Bom, a produção de um mangá é, no geral, muito mais difícil do que parece, até porque a maioria dos mangakas lá no Japão, eles desenham, tipo, em mídia física mesmo, eles desenham no caderno, e até mesmo a maioria deles tem uma equipe que é responsável por passar esse mangá do físico pro digital. Então, a produção de mangás no Japão, no geral, é extremamente trabalhosa. Agora, quando a gente passa toda essa realidade aqui pro Brasil, bom, pra criar mangás no Brasil, você pode começar, geralmente, com... se vira. O Brasil não tem necessariamente um mercado de mangás muito bem aberto, onde você pode criar sua história, levar lá e eles podem te contratar pra você poder fazer. Até existem por aqui e por ali, tipo, mercados de quadrinhos ou alguma coisa do tipo, mas não existe nada muito famoso que possa fazer com que você ganhe tanta visibilidade quanto mangás no geral, sabe? Não é nada parecido com um mangá japonês, e quanto mais velho eu fiquei, mais interessado eu fiquei nesse mercado de mangás, até chegar no ponto onde, quando eu fiquei mais velho, eu decidi eu mesmo criar meus próprios mangás, e hoje em dia, alguns meses atrás, no ano de 2022, eu acabei lançando meus primeiros 2 mangás, Catarsis e
Paradigma. Esses dois mangás estão disponíveis de graça na Webtoon, então você pode ler eles agora, tipo, é um site, você pode só clicar aí nos links da descrição, ou aqui no card, ou no final do vídeo, e você vai ser redirecionado pra lá. Você pode ler, se você quiser criar uma conta lá pra poder comentar alguma coisa, eu vou ficar feliz em ler, mas de qualquer jeito, voltando pro assunto do vídeo, criar mangás no Brasil é uma coisa extremamente zoada, cara. Isso principalmente pela falta de norte que você tem pra poder criar alguma coisa. E, pois é, se você for criar alguma coisa no Brasil, geralmente você vai ter que criar independente. Ou seja, ou você vai ter que ter uma equipe que você vai contratar, ou então você vai ter que ser a equipe inteira. Você vai ter que ser o cara que desenha, o cara que escreve, o cara que pensa, o cara que divulga e tudo mais. E desses, cara, existe uma dificuldade gigantesca, e a razão desse vídeo aqui em especial, que é o porque eu acho que criar mangás no Brasil é uma coisa terrível, cara, e muito difícil de se dar certo, que é a parte da divulgação. Eu acho que você até mesmo pode pensar em todas as outras partes como algo tangível, tipo, ok, você pode aprender a desenhar e virar um baita desenhista incrível, você pode aprender a escrever, fazer um curso de roteiro e virar um escritor genial, você pode ter ideias ótimas e tudo mais, você pode passar 5 anos fazendo um mangá sensacional. Ok, você terminou. Agora fala pra mim, onde exatamente você vai postar esse mangá e onde diabos você deveria divulgar ele pra ele ficar famoso? Eis aí o maior problema de você tentar fazer qualquer tipo de criação de mangá dentro do Brasil, é essa: não tem aonde divulgar. No quesito geral, se a gente for pensar no mercado de mangás como um todo, cara, é interessante a gente pensar e perceber esse tipo de diferença, porque, bom, você não consegue imaginar, por exemplo, o criador de One Piece tendo que divulgar a obra, ou o cara que fez Naruto. Você acha que o cara que criou Naruto, ele já perdeu o tempo dele, tipo, tentando fazer com que pessoas lessem a obra dele pra ela ficar famosa? O criador de Naruto nunca divulgou Naruto, porque ele foi aceito por uma empresa que cria mangás. Essa que, no caso, é a Shonen Jump. Ou seja, a única coisa que ele teve que fazer foi sentar a bunda na cadeira, escrever uma história boa, desenhar uma história boa, e a equipe de marketing se encarregou para que a história dele tivesse sucesso. Então, todos os outros mangás no geral no Japão funcionam assim. É assim que animes no Japão também funcionam, com trailers, com equipes que trabalham para poder divulgar as obras, enquanto que no Brasil, no geral, você não tem nem mesmo onde postar na maioria das vezes, né? Tipo, você conhece algum site ou alguma plataforma no Brasil que seja tipo uma plataforma oficial de mangás brasileiros, etc., onde você pode ir lá ler as melhores histórias? Pois é, você não conhece porque não existe. Então, a partir do momento que você termina um mangá brasileiro, a primeira coisa que você teria que pensar é aonde exatamente você vai postar. As únicas plataformas disponíveis que permitem que você poste mangás lá de graça, a maioria delas são todas em inglês, então você talvez vá perder uma parte do público brasileiro por conta disso. As em português, a maioria não funciona muito bem, e isso se tiver alguma em português, né? Eu tô chutando aqui, mas eu acho que nem tem. Fora que depois de postar, você ainda tem que ter o trabalho de pensar em divulgar de alguma forma, né? A gente pode pensar na resposta mais óbvia, o que muitas pessoas pensam, que é, bom, já que existe um mercado brasileiro de animes muito grande, né? Então a gente tem muitos canais brasileiros de anime, no caso, né? Tipo, e realmente, isso é verdade. Existem muitos canais incríveis no Brasil que falam sobre animes, existem canais de revisão, de teoria sobre anime, de um monte de coisas, e isso é simplesmente genial, cara. Mas eu devo dizer que, sendo bem sincero, a maioria dos canais brasileiros de animes, incluindo os gigantescos, eles cagam muito forte pra obras brasileiras. Me fala aí, qual que foi a última vez que você viu um canal grande mesmo, tipo, de mais de 300 mil inscritos no Brasil, tipo, falando de uma obra brasileira, tipo, batendo palma, falando, olha, tem esse mangá brasileiro aqui e tudo mais? Eu, sinceramente, acho que eu nem nunca vi isso acontecer. Eu falei lá no começo do vídeo que eu lancei 2 mangás, né? E a parte engraçada a respeito disso é que quando eu não tinha lançado 2 mangás ainda, cara, eu genuinamente não sabia que existia um mercado de mangás brasileiros, que existia um mercado de pessoas que realmente produzem coisas aqui dentro do Brasil. Tem obras muito incríveis, como por exemplo Sense Life, que é uma obra lançada aqui no Brasil por um criador brasileiro, que é uma obra incrível, que é basicamente uma mistura de Chainsaw Man com um monte de outras coisas, de Sweeter e tudo mais. É muito bem feito e eu nunca vi ninguém falando sobre. Ping Pong Drama também, que é outra obra praticamente sensacional, que eu conheço o criador, que é simplesmente incrível, cara, muito boa, muito engraçada, e também nunca vi ninguém falando sobre. Então, no geral, como nenhum criador de conteúdo fala sobre obras brasileiras, bom, isso pode diminuir ainda mais o interesse do público por até saber que essas obras existem, na verdade. Eu, sinceramente, só tive conhecimento dessas obras depois que eu virei um criador de conteúdo, quando eu passei a semana inteira pesquisando pra poder saber se existia algum mangá brasileiro pra, tipo, sei lá, eu tentar descobrir onde é que eu postava o meu. Porque, pasmem, depois que eu terminei de criar o meu mangá,
eu não sabia onde eu ia postar, porque não existe uma certa direção aqui no Brasil. O fato é que o maior problema pra poder lançar coisas aqui no Brasil, cara, com certeza absoluta, é o público. Eu posso dizer tanto o público de criadores de conteúdo que, sinceramente, não tem interesse nenhum em obras brasileiras e não tem interesse em ajudar obras brasileiras a crescer no geral, como também eu posso falar a respeito de o próprio público brasileiro em si. Eu acho que é uma coisa muito engraçada e é um dos maiores símbolos que a gente tem aqui no Brasil, mas quantas vezes você já viu aqui dentro do Brasil, em comunidades como o YouTube, etc., quantas vezes você já viu pessoas falando sobre o quão legal é você apoiar e ajudar obras brasileiras e tudo mais? Eu acho que com certeza absoluta você já viu isso sendo falado várias vezes, né? Mas, sendo sincero, quantas vezes você já viu uma pessoa de fato ajudando uma obra brasileira? Tenho quase certeza que poucas, né? O maior exemplo que a gente pode ter disso aqui no Brasil, cara, por exemplo, é a obra feita pelos 7 Minutos. 7 Minutos é basicamente o maior canal que a gente tem aqui no Brasil relacionado a animes e mangás. Eles são um canal de rap de anime, basicamente, e mesmo que você não conheça o gênero, o que é rap de anime, é só você saber que eles falam de anime, basicamente, e que o canal deles tem, tipo, 12 milhões de inscritos. O que é muita coisa. Eles decidiram criar um mangá eles mesmos, eles foram lá, eles criaram um mangá e, tipo, o mangá deles nem fez tanto sucesso, tanto estouro assim, o público nem foi lá ver em grande peso. Se você for pegar por colaboração dos capítulos, por exemplo, eles divulgavam em toda a música deles que eles tinham feito um mangá. Se você for olhar, tipo, o primeiro capítulo do mangá deles lá mesmo em si, dos 12 milhões de inscritos que eles têm, tipo, 30 mil pessoas decidiram dar like. 30 mil já é um número bem alto se você for considerar outros canais. Por exemplo, eu mesmo, quando eu criei os meus mangás, bom, o meu canal principal, ele é consideravelmente grande, eu tenho 500 mil inscritos, e quando eu decidi lançar meu mangá, eu fiz um vídeo falando que eu ia lançar, o vídeo pegou tipo 100 mil visualizações e tudo mais, lotado de comentários de pessoas muito felizes, falando como era legal ver brasileiros conseguindo criar coisas e tudo mais, as pessoas apoiando e falando que era muito legal e muito interessante, e que elas iam apoiar essa obra. Mas, no geral, tipo, quando eu vi mesmo o mangá sendo lançado, dessas 100 mil pessoas que assistiram o vídeo e que ficaram apoiando, teve, tipo, 1000 pessoas que foram lá, de fato, ler o negócio. E dessas 1000, teve, tipo, umas 600 que criaram uma conta lá pra poder deixar um like e tudo mais. Então, você consegue perceber que o público brasileiro não é exatamente tão interessado em apoiar obras brasileiras. Claro, a não ser que elas tenham um nível incrível de produção e etc. Como, por exemplo, é claro, até a própria obra dos 7 Minutos, que é produzida com um grande nível de produção, é um mangá muito bonito e tudo mais, até porque os caras têm bastante dinheiro pra produzir, ou então a gente pode pegar obras de outros gêneros, por exemplo, que não sejam nem mangá, sabe? Existe, por exemplo, Ordem Paranormal, que é um projeto do Cellbit, que já é um criador muito famoso aqui no Brasil. Se a gente for pegar, por exemplo, o jogo do Cellbit, quando ele decidiu que ia criar um jogo, e ele foi lá e fez uma campanha de apoio e tudo mais, ele recebeu bastante apoio, mas isso foi no geral porque ele já era famoso e porque a produção era extremamente bem feita. Então, apesar de ser um jogo independente, cara, ele é muito menos independente do que a maioria dos criadores do Brasil são, que são, tipo, geralmente 2, 3 caras tentando criar uma história, ou às vezes uma pessoa sozinha tentando criar uma história. Esse tipo de projeto eles nunca recebem apoio de fato pra poderem ir pra frente. É meio engraçado, cara, mas eu vou até pegar um post que eu achei no Twitter pra poder falar sobre isso, mas se liga só, esse cara aqui ele postou uma imagem do mangá de Hunter x Hunter, que é basicamente tipo um dos mangás mais famosos e mais incríveis que já foram lançados. No entanto, é claro que por ter sido lançado no Japão e com um bom apoio, bom, Hunter x Hunter foi extremamente apoiado, porque a história era boa e isso fez com que ele conseguisse ser tão grande quanto ele é. Mas se liga só, dá uma olhada nesse tweet aqui. Se Hunter x Hunter fosse um mangá feito por um brasileiro, lançado na internet em PTBR, dificilmente passaria do capítulo 10, sendo exatamente o mesmo mangá com a mesma história e desenho. Ninguém daria a mínima. Ele inclusive até falou a mesma coisa sobre um anime que tá fazendo bastante sucesso agora, que é basicamente aquele famoso Ranking of Kings, né? Que é aquele anime do rei, que ele é mudo, etc e tudo mais, que virou um anime super famoso, mas que o mangá tem uma obra extremamente simplória, basicamente. No entanto, cara, se isso fosse lançado no Brasil, ia ter tipo
2 likes e meio. Então, fica aí a dica, né, que necessariamente dizendo, pois é, cara, um dos maiores problemas pra se criar coisas aqui no Brasil é conseguir um holofote, porque, bom, não adianta fazer algo muito bom e não ligar muito pra visibilidade. No Brasil em si, o maior problema que criadores podem ter é, de fato, não ligar pra visibilidade. Conseguir um holofote é importante, mas a própria mentalidade dos leitores aqui no Brasil, no geral, em relação a roteiro, em relação à arte, não tem como mentir, cara. O mercado de mangás japoneses é extremamente superior. Isso porque, óbvio, eles têm suporte que a gente não tem. Eles têm suporte pra poder ter uma equipe, eles têm suporte pra poderem fazer os próprios mangás, né? Ou seja, os criadores de lá já trabalham horrores, cara. Quem acompanha o mercado de mangás sabe que, tipo, mangakás têm uma rotina insana pra poderem fazer uma coisa semanalmente, né? Mangás que lançavam semanalmente como Dragon Ball, Naruto, One Piece, os criadores ficando doentes às vezes, de tanto que eles trabalham, e mesmo assim eles têm uma equipe muito boa e um salário muito bom. Aqui no Brasil, por outro lado, nós não temos nenhum salário, necessariamente dizendo, geralmente nem equipe e muito menos divulgação. Então o cara que tá fazendo o mangá tem que se preocupar com 30 coisas a mais, o que faz com que ele obviamente tenha menos tempo pra gastar na própria obra. E fora isso, ele ainda tem que de algum jeito tentar ganhar o interesse do público, que querendo ou não, cara, o público brasileiro caga forte pra mangás brasileiros. Mesmo que eles soubessem que, por exemplo, se esses mangás ganhassem uma certa fama, novos mangás iriam surgir e daqui a um tempo, quem sabe, a gente não ia ter um mercado incrível de vários mangás brasileiros com vários temas diferentes e coisas épicas. No entanto, a gente não tem esse mercado no Brasil hoje em dia porque o público só não tá afim, o público simplesmente não dá atenção pra esse tipo de coisa. E isso é meio triste, cara. Eu com certeza absoluta fiz esse vídeo aqui, óbvio, porque eu tô criando meus próprios mangás e com certeza eu vou deixar eles aí na descrição, porque, né, eu não gostaria de fazer mangás pra que eles não dessem certo. Até porque não foi fácil escrever, nem desenhar, nem pagar as pessoas pra fazer as coisas. Isso é meio deprimente, cara, tipo, te tira um pouco da vontade, eu diria até, de você criar esse tipo de obra, mas, bom, espero que com o tempo, né, e com a ajuda de outros criadores, quem sabe isso mude. Mas enfim, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Falou!